Muito bem, estamos de volta. Olha, você, lembrando mais uma vez, hein? @os donos da bola MG no Twitter, facebook.com/os donos da bola. Já vamos tocar então de primeira, porque até as 2 tem os donos da bola e a gente vai falar das principais estrelas do Galo que voltaram ao trabalho. E, para surpresa de todos, o técnico Paulo Autuori liberou o contato com a bola já no primeiro dia de atividades, até porque isso não é uma coisa comum. Veja aí. A volta aos trabalhos e um susto. Diego Tardelli deixando o treino mais cedo, sentindo dores. Mas tá tranquilo, não é nada demais. É bolha, é chuteira nova, então... E sempre quando volta da temporada, né, na pré-temporada, sempre tive esses problemas, né, com bolha, chuteira nova. Mas nada demais, amanhã já faz um curativo e vamos embora. A volta aos trabalhos, jogadores dando umas corridinhas, colocando o papo em dia e bola rolando também. Atividade que não é muito comum nos primeiros dias de pré-temporada. O futebol mudou, né, a parte física mudou, então hoje você treina de um jeito. E o que o Atlético fez ano passado é o que está repetindo novamente e deu resultado. Mas o Atlético é obrigado a pular etapas. Entrou de férias depois por causa do Mundial. Por isso, a pré-temporada da equipe está atrasada se comparada aos outros clubes do país. Os atleticanos lutam contra o tempo. Muita conversa, muito trabalho. Para recuperar o tempo perdido, Paulo Autuori decidiu realizar treinos até quinta-feira em 2 períodos. Não é para menos. A estreia do Galo na temporada já está batendo na porta. Marca aí na agenda, dia 29, contra o Minas de Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Na Libertadores, a trajetória alvinegra começa contra o Zamora, na Venezuela. Não dá para perder tempo. Vou me preparar muito, né, nessa pré-temporada, né, para estar bem, já que eu não tive uma pré-temporada ano passado. E agora, começando do zero, eu tenho certeza que as coisas vão fluir, né? Meu futebol vai aparecer de novo. O que pode ajudar o corre-corre contra o tempo é o entrosamento da equipe, que é praticamente a mesma do ano passado. Saíram Gilberto Silva, Júnior César e Alexandro. Chegaram o lateral Pedro Botelho, ex-Atlético Paranaense, e o volante Claudinei, ex-América, além dos jogadores que retornaram de empréstimo, como André e Felipe Souto. Nosso grupo é muito forte, já demonstrou isso ano passado. Né, mudou algumas peças ali, mas o time que terminou o ano praticamente é o mesmo que está aí. Hoje no futebol brasileiro isso é importantíssimo, né? Isso a gente viu o ano passado, né, alguns clubes que mantiveram seus jogadores e tiveram resultado. E o Atlético da mesma forma esse ano. Para repetir o sucesso do primeiro semestre de 2013, a receita do Galo é uma só: trabalho desde o primeiro dia. Bom, quem sou eu para questionar o trabalho de quem cuida da fisiologia e da própria comissão técnica com respeito a liberar a bola para atleta logo no primeiro dia? Quem sou eu? Não entendo nada. Eu até imagino que isso tem a ver com o curto período de trabalho que o Atlético tem da reapresentação à estreia. Ou será que não é isso? Dimar Oliveira, boa tarde, Dimar. Boa tarde para todo mundo. Eu disse isso hoje na Band News de manhã, né, Cadu? Porque a gente não é realmente especialista em preparação física, longe de mim, não sai do meu quadrado. Eu principalmente, aqui, né? Mas não é a nossa. Mas o que a gente ouve ao longo da nossa carreira o tempo inteiro é que esse período é um período muito importante, dedicação à parte física, porque isso faz toda a diferença durante a temporada toda, que o nosso futebol de hoje é um futebol de correria, de contato físico, que essa parte física importa demais e que por isso existe essa dedicação específica à parte física que demora a entrar com bola. A gente está cansado de fazer aquelas matérias. Olha, hoje eles treinaram com bola, estão todos felizes, faz tanto tempo. E não foi nada disso que aconteceu, né? O Paulo já começou, lógico que foi um treinamento específico de defesa, foi claro que foi muito mais posicionamento, até do que um nível de exigência, é uma preocupação do Paulo Autuori, os jogos estão aí, houve a necessidade que acontecesse isso, porque o Atlético vai estrear praticamente imediato, né? Na outra quarta-feira já tem jogo pelo Mineiro, e daí na outra semana já tem Libertadores, então é tudo muito rápido, mas eu acho que é um questionamento que tem que se fazer, né? A preparação física, tudo. Em que ponto isso pode prejudicar o Atlético ao longo da temporada, né? Ou como é que eles vão driblar tudo isso, quem sabe no período que estiver parado para a Copa? Será que é por ali que eles vão tentar recuperar essa condição física? Fazer um trabalho mais intenso, específico? Não sei, mas é um ponto que vale questionar.
Eu entendo que esse período para jogador deve ser realmente um saco, né? Porque não tem jogo, e aí não adianta. A gente sabe que o ritmo você só adquire jogando. Claro. Né? Mas é curioso esse período, né, Cadu? Porque o jogador, final de temporada, o jogador reclama da alta carga de trabalho durante o ano, né? Aí, estamos extenuado e tal, não sei o que. Aí quando volta, alguns não, estou sentindo. Como você estava de férias, já chega sentindo, mas eu acho que a explicação é a falta de ritmo, né? Só isso mesmo para explicar, né, Cadu? Boa tarde. Isso aí, boa tarde, Everton, boa tarde a todos. E essa história de treinar, fazer o treinamento físico com bola, atenua um pouco essa chatice para o jogador, né? Porque essa parte inicial do ano, que antigamente era dedicada só àquela parte física, acaba que era mais chata ainda para os jogadores. E o Carlinhos Neves é um inovador em vários aspectos, é um cara diferenciado nessa parte de preparação física e foi um dos primeiros a colocar a bola na preparação física desde o início da temporada. E não só isso, levando em conta na preparação física como o time joga taticamente. É algo extremamente inovador. Outros times têm copiado isso de alguma maneira, mas o Carlinhos Neves foi um dos pioneiros nessa história. Ele que é um pensador aí da preparação física, não faz só o feijão com arroz. É estudioso, sempre né, busca coisas novas. Na Europa já se faz isso há muito tempo. Muita gente fala que o Mourinho também foi um dos inventores disso, apesar de não ser preparador físico. Lá na Inglaterra o técnico tem incumbências mais completas, assim, de colocar a bola. Mas o Carlinhos Neves, sem dúvida, é um dos inovadores nesse lado aí. Ô, Cadu, a gente vê esse time do Atlético voltando aos trabalhos, e aí vai aquela pergunta. O Pedro Botelho foi contratado, o Júnior César foi embora, o Atlético segue com o Richarlison ainda se recuperando, né, da grave contusão que sofreu, mas você sempre disse aqui que poderia ser uma boa o Emerson, zagueiro, atuar como lateral esquerdo. E aí vai a pergunta. Mudança de esquema com o Atlético jogando com 3 laterais e o Emerson caindo mais para a esquerda. Com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, aliás. Ou mantém o 4-3-3 e arrisca o Emerson na lateral esquerda. E aí eu acrescento uma outra pergunta. Não seria muito pesado para atuar por ali, Cadu? Não, eu primeiro 3 zagueiros de jeito nenhum, com 3-5-2. Eu manteria o esquema apenas colocando o Emerson na lateral esquerda. Não acho que é pesado, não, Everton. Ele é um grande zagueiro e atuou também já diversas vezes na sua carreira como lateral esquerdo. É um cara que tem um poder de marcação muito forte, obviamente, tendo a zaga como origem. E isso pode permitir que o Atlético ataque ali com mais folga na lateral direita. Quando precisar recompor e formar 3 zagueiros, eventualmente, não como esquema principal, mas durante o jogo, naquela adaptação, ele pode fazer isso melhor. O Galo fazia isso com o Richarlison, com o Júnior César. Então é melhor ter um cara com poder de marcação mais acentuado mesmo, um zagueiro propriamente dito para essa adaptação, do que um lateral, né? Então acho que seria uma ótima opção. O Pedro Botelho já começar como titular assim, acho que seria um pouco precipitado. Ele tem que entrar aos poucos, ver como vai se adaptar ao time. Para mim, o Emerson é um grande zagueiro e tem que entrar nesse time mesmo no lateral esquerdo. E aí, Edmar, o que você pensa disso? Eu gosto muito de ver a reação do jogador em campo, nos trabalhos que ele faz, na superação. O Pedro Botelho vem para disputar uma posição, isso é muito bacana, né? O cara chega com uma motivação diferente. Sabe, essa questão do Emerson, quando ele estava no Coritiba, e a gente fez contato com o pessoal do Coritiba, quando ele estava vindo para o Atlético, e conversou com o técnico Cuca aqui também, a ideia do Cuca era já ter aproveitado o Emerson nessa função, né, ocupando a lateral, já no Mundial. O que aconteceu foi que não houve o tempo para inscrição. Aconteceu o que aconteceu com o Atlético, ele tentou e não foi possível. A tentativa era de que houvesse essa contratação do Emerson um pouco antes para que ele pudesse jogar o Mundial. Então, já era no histórico do Cuca essa utilização. Imagino que o Paulo Tuori pense da mesma forma, que ele possa atuar por ali. Mesmo ele tendo entrado em termos de brasileiro na zaga, efetivamente, e foi muito bem, ele se torna um jogador importante nessa composição. Até porque está muito claro nessa nova história do Atlético para a temporada, a manutenção do grupo que é espetacular, isso é um fato que para o futebol brasileiro é dar sequência, e isso é importante, mas você já vê que os jogadores que estão chegando para o Atlético, as possibilidades do Atlético são de jogadores que fazem mais de uma função, o que ajuda muito nessa composição de grupo. Então, acho que, de qualquer forma, tanto o Pedro Botelho quanto o Emerson vão, nas suas melhores condições, ajudar muito nesse setor. E os salários dos jogadores atleticanos estão em dia. De acordo com a assessoria do clube, o 13º salário, o vencimento de dezembro, tudo já está quitado. Então, o Atlético agora entra no trio, né, forma esse trio com Cruzeiro e Palmeiras,
dos 3 clubes. Até ontem, só Cruzeiro e Palmeiras. A partir de hoje, o Atlético entra e forma esse trio de clubes que não devem salários a jogadores. Ou seja, grandes potências como São Paulo, Corinthians, Santos, né? contratando aí, até né? o Fluminense, que tem um patrocínio forte, não é? Devendo salários. Ou seja, não vou falar o que você me falou não, Juvenci. Não, fala aí, fecha fala a aí. Band, me manda embora, acaba com todo Então mundo. não fala não. Não posso falar, mas que eu tô doido para falar, eu tô. É sobre o Fluminense. Perdi o raciocínio completamente. Você me cortou o raciocínio. Essa foi boa, hein, Juvenci? Formando o trio, Cruzeiro, Grandes Atlético. clubes devendo, É verdade. então. Mas aqui, agora essa questão é essa mesmo, né? Nada melhor do que começar o ano, aí no primeiro dia de trabalho, entra aquele monte de dinheiro na sua conta, Legal, você quase até né? mais disposto, né, Lima? Evita, né, algumas situações, né, alguém que tuita, né, coloca no Face, depois diz que não foi, né, não sei de onde veio isso. Aliás, vou mostrar isso daqui a inventou, pouco, tá? Ele não sei respondeu o quê. isso aí. Então, aí evita esse tipo de situação, né, acabo de falar um pouco antes da hora, mas na verdade todo mundo precisa ter a tranquilidade, o trabalhador tem que receber, e é isso que os times vão enfrentar. Abre essa imagem anterior aí, por favor, Juvenci. Ele encostou ele onde no os jogadores olho da estavam tela. batendo bola com uma linha de cones ali. Porque muita gente falando de que o Hever estaria, fora do peso e tal. O Paquito que entende, né? Que é personal training. É training ou um trainer? Trainer. Trainer. Então é um personal trainer, é o Paquito. Eu não sei nada de inglês, tá? E não me orgulho disso, não. Para mim, faz... o Cris está falando notas, que você não sabe nada. Mas é que o Paquito está dizendo que não, que o Hever tem um estômago alto. Estômago alto. O que é estômago alto? É o falso magro ou o falso Eu gordo. imagino que o estômago alto aqui, é um pouquinho a mais em virilha cima. aqui, o joelho aqui, o estômago é alto. Paquito fala isso aqui, não estou falando sério. Paquito falou, Everton, o biotipo do Hever é do cara que tem estômago alto. Não tem mulher que tem um caroço aqui no meio do peito, um osso aqui. O Hever tem o estômago mais alto aí, ó. Paquito Quer ver? Olha lá o Hever de perfil, ó. Olha lá, ó. Vocês acham que ele está fora do peso, Cadu? Não estamos aqui para analisar olha, a silhueta de atleta, não, mas entendeu? Acabou de chegar. Isso aí aquele é normal, pneuzinho, isso aí é né, no final de normal. ano. Não tem problema nenhum. Vai ter problema se entrar em campo sem entrar em forma, mas não vai ser o caso. O Hever não tem um histórico de problema com peso em campo recorrentemente, não. Até uma ou outra vez. Ele estava um pouco mais pesado, voltando de contusão, mas não é algo que vai atrapalhar. Naturalmente, o questionamento que é feito é mais pela lentidão do Hever em alguns lances, né, do que propriamente pela silhueta. Muita gente falou que ele estava pesado e tal, mas... Sei lá, ele estava lento, mas ali é o poder de recuperação, você quer saber, Paquito, você que está criticando o Hever aí, o Walter está com 20 quilos acima do peso. O Obina, ele viu o Obina no foi jogo um baita de um jogador América. no Goiás lá. Não. Então, Hever, come, meu filho, come, que comer é bom demais. E eu sei porque... Mas, ó, sinceramente, a gente falava aqui enquanto a gente via a matéria da chegada dos jogadores, o Luciano estava mostrando ali, a gente discutia aqui, que já foi dito, inclusive, que se o Paulo Autori não mexer demais, não inventar demais, aí, meu amigo, não tem nem o que discutir. Né, que entra como favorito para disputa de qualquer torneio que for disputar. Tem que continuar com a formação e com a filosofia. Se conseguir aliar essa manutenção à correção de alguns defeitos, por exemplo, melhorar o time fora de casa, acertar alguns aspectos ali na marcação, é favorito ali em várias competições. O time é muito bom, não tem que inventar mesmo muito não. Acho que uma coisa que ia ser interessante também é tentar implantar um toque de bola mais tranquilo em alguns momentos no Atlético. O time sempre foi muito frenético com o Cuca, ansioso, aquela história de ligação direta, às vezes dando muito certo. Se conseguir aliar também essa aceleração, alguns momentos de colocar a bola no chão, pensar, ter mais posse de bola, ia ser interessante. O Paulo Autori tem esse histórico em alguns times que ele trabalhou, quando o trabalho deu certo, de ter um time mais pensador, assim, que toca a bola. Acho que seria legal implantar esse estilo no Galo. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar do Galo, principalmente para ouvir o Tardelli sobre as mensagens e tal, e sobre a questão da resposta dele, se fica ou se vai. Você é daqueles, Tardelli, que esquece até o aniversário da sua sogra, mas se lembra do resultado daquele jogo lá em 85, quando você ainda era da equipe dos infantis. Então agora com o Infinity da TIM, além de falar ilimitado por 25 centavos a chamada, você recebe de graça notícias do seu time.
porque tem alerta de gols também, notícias do seu time no coração, todos os dias. É só você escolher se vai ser Atlético ou Cruzeiro. Além de tudo, você ainda manda torpedos ilimitados e acessa a internet por 75 centavos por dia. Procure um revendedor TIM agora e compre mesmo o TIM Chip do seu time, aproveitando mais essa super vantagem de ser Infinity. TIM, você sem fronteiras. E agora vem cá, Paquito, vamos falar agora que no segundo teste do ano deu Cruzeiro novamente. Desta vez, mesmo com forte temporal, aliás, eu vou sugerir, não sou também especialista em meteorologia, não, mas é desnecessário, né? Um negócio de muito raio, essa carga é um negócio complicado, ela aumentou intensamente de um tempo para cá, né? A gente vê muito mais raios caindo e a gente viu aquela mulher que morreu lá, aliás, o Guarujá todo ano, né? Todo ano morre alguém lá por conta de queda de raio. Então, vou sugerir, começou, tira o time, não é prioridade. Né? Vocês viram o que aconteceu no América ontem. Enfim, mesmo com forte temporal, o time reserva... Não, aí não dá, né, Cadu? O time reserva do Cruzeiro venceu os titulares do Atlético Paranaense. Você vê agora aqui nos Donos da Bola. Um temporal e a bola rolando para Cruzeiro e Atlético Paranaense. Jogo treino. 20, 30 minutos de tempestade. Imagem só de longe, em local coberto. Só depois que São Pedro acalmou é que deu para ir para a beira do campo. Marcelo Oliveira colocou o time reserva. Dos titulares, só Fábio. O Furacão entrou com força máxima. Olha aí o artilheiro do Brasileirão 2013, Ederson. Chuva, campo pesado, pouco se viu dos times que vão disputar a Libertadores da América. A chuva, não tem como reclamar disso. Você vai jogar em algum momento com chuva também, tem que estar preparado para todas as situações. Foi uma chuva um pouco mais forte, né? E nós só seguimos com o treino pelo fato do Atlético Paranaense ter saído lá de Curitiba para vir aqui fazer esse jogo treino. E não é que os reservas do Cruzeiro deram um trabalho, mostraram serviço? O time criou algumas boas chances. E na melhor delas, Elber apareceu como um raio e esbanjou o talento. 1-0 Cruzeiro e só. Uma demonstração de força, o primeiro time ali jogando muito bem, entrosado em 2 toques e praticamente o Fábio não trabalhou no primeiro tempo. Mas tem que ter a tranquilidade também, porque o Atlético está num processo de formação, de início de temporada, né? Muito mais do que o placar do jogo treino, é a produção, o interesse, o comprometimento. Isso nos dá uma expectativa imensa de um ano glorioso para o Cruzeiro. Para a estreia no Mineiro, Marcelo parece saber qual time usar. Nesse domingo da estreia no campeonato, o time provável que jogou no sábado. É a mesma base do time que terminou, porque se está início de temporada e não está em plena forma física, você tem um entrosamento melhor, facilita o desgaste físico dos jogadores. O Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro no próximo domingo contra o RT no Mineirão. O provável time, o Marcelo já cantou a pedra. Deve começar com os titulares, força máxima. Por isso, para quem é reserva, é importante aproveitar cada chance, cada oportunidade, como no jogo treino contra o Atlético Paranaense. Para quando surgir a chance, ser, na cabeça do professor Marcelo, a primeira opção. Veja a situação do atacante Luan. Participou do jogo treino como lateral esquerdo. Ganhou elogios. Eu acho que o Luan pode ser um grande lateral esquerdo. Eu tinha falado com ele já no final do ano passado, quando ele fez aquele jogo contra o Flamengo. O Everton foi expulso, ele se colocou como lateral e jogou muito bem. Ele tem força, tem altura, tem técnica. E se o professor precisar? Eu quero brigar para jogar. Agora, dependente do Marcelo, se querer me autorizar na lateral esquerda, não tem problema nenhum, vou fazer para ajudar o Cruzeiro. A temporada 2014 começa a clarear para o Cruzeiro. Tempo ruim que nada. O Luan, impressionante. Ele pode não ser unanimidade entre torcedores, lá no Palmeiras, aqui no Cruzeiro, mas é um tremendo de um profissional. Eu não estou dizendo nem por ele ter... me dispõe a jogar na lateral esquerda, não é isso.
É a questão do dia a dia mesmo, de trabalho. Você vê que o cara veio, jogou, entrou, ficou como titular, foi pro banco, às vezes nem usado foi, né, e tal. Mas ele preferiu ficar por aqui, porque ele sabe da importância que ele tem para esse grupo também. Mas você sabe que esse diagnóstico do que ele disse ali, né, Cadu? Eu quero jogar em qualquer lugar, acho que é isso mesmo, que o grupo do Cruzeiro é tão forte, tão forte, que se você tiver a chance e a oportunidade, você está querendo abrir espaço. A questão da multifuncionalidade, né? Por mais que a gente questione até isso. Diga, Cadu. O Marcelo considera com razão que o Luan pode fazer pelo menos 3 funções. A de atacante pela esquerda, que é a principal, pela qual ele é conhecido. A lateral esquerda, ele pode fazer esse papel sim, até porque mesmo quando ele joga no ataque, ele fica pela esquerda e volta para marcar, então não é tanta diferença assim. Pode parecer na teoria, atacante para lateral, mas hoje em dia não é assim nesse futebol diferente que os atacantes voltam para marcar, e ele já foi lateral esquerdo. Você tem que ter uma boa cobertura, propriamente né? dito, antes do Cruzeiro também, e a outra função seria de volante também, que ele já fez algumas vezes. O Marcelo Oliveira considera que ele pode ser um volante também atuando mais pela esquerda. Pela esquerda, meu filho, ele faz de tudo. Ele é até zagueiro pela esquerda, ele pode ser. Não, mas tirando o zagueiro, ele pode fazer várias funções ali pela esquerda. E essa história de rejeição, Everton, é mais da época do Palmeiras mesmo, né? No Cruzeiro, ele foi questionado mais em alguns jogos. Eu lembro de um jogo no Mineirão, que a gente estava trabalhando lá, que a torcida pegou no pé dele, mas não foi uma coisa até assim... Até porque foi o time todo, né? Foi um momento de pânico, assim, do Cruzeiro, que estava buscando uma ponta de tabela. Agora, isso que o Marcelo falou é muito importante. A gente está acompanhando de perto essa situação do Cruzeiro início de temporada e está trabalhando muito direitinho, né? O Cruzeiro fez a parte física, o Cruzeiro entrou com a bola, o Cruzeiro está fazendo os amistosos, os jogos treinos, o Marcelo vem com o time principal no jogo contra o RT, ou seja, foi um trabalho muito planejado do Cruzeiro. Os reforços, as mudanças aconteceram enquanto o grupo já estava por aí, ou seja, já está todo mundo. O Salmudio não participou de novo desse jogo contra o Atlético Paranaense, ou seja, ainda é o jogador a se ver, né? E eu acho que é o jogador com possibilidade de mudar alguma coisa no Cruzeiro nessa formação inicial, talvez por aí que o Marcelo pense alguma coisa, mas foi tudo muito bem planejado, teve tempo para fazer isso, ou seja, entra no Mineiro já visando a Libertadores. Cadu, dentro disso que a Edmara tá dizendo aí, tá certo o Marcelo, como a Libertadores já tá batendo as portas de jogar com o Mineiro, começar com o time titular, a melhor alternativa é essa? Vale a pena correr o risco? Não, eu nem diria que correr o risco, porque o calendário é muito favorável para o Cruzeiro, né? Porque não teve essa história de ficar até 20 e tantos em Mundial. Ano passado não teve isso. Acabou o Campeonato Brasileiro até tirando o pé nos últimos jogos, já poupando alguns jogadores. E o Campeonato Mineiro, entre todos os problemas que a gente vê nos estaduais afora, é o melhor em termos de forma. Então começa uma semana depois, não tem jogo quarta e domingo sempre, igual o Paulista e Carioca. Então é um calendário mais folgado. Então se poupar, vai chegar no Libertadores praticamente estreando direto na Libertadores. A gente tem que pensar nisso. Então é até para jogar mesmo, até para ganhar um ritmozinho, porque o calendário está muito tranquilo nesse começo. Acho que mais para frente, no Campeonato Mineiro, ele vai poupar em vários momentos quando tiver a Libertadores. Mas agora não é o caso, está certíssimo, tem que colocar o time para jogar. Dimara, a gente vai ver o técnico Marcelo Oliveira falando exatamente sobre isso que a gente está discutindo aqui. De entrar com o time titular no Campeonato Mineiro, para se preparar para os jogos da Copa Libertadores. O técnico Marcelo Oliveira diz como será a postura do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Veja aí. Nós vamos trabalhar e nos preparar para tentar chegar na frente em todas as competições. Essa é a tradição do Cruzeiro, a torcida pensa assim, muito mais depois de uma temporada ótima, que foi a temporada passada com um título importante. E sabemos dessa responsabilidade, sabemos das dificuldades também, só que estamos trabalhando muito nesse sentido, em buscar todas as competições aí, independentemente da importância de cada uma. Cadu, houve um reposicionamento de treinadores nas prateleiras do futebol brasileiro, e o Marcelo hoje está na primeira? Marcelo subiu, né? Nessa prateleira ele avançou umas 5 prateleiras, já está lá em cima. Foi um dos treinadores que mais cresceram ano passado, talvez até o que mais cresceu, porque ele foi o melhor junto com o Cuca, mas o Cuca já tem mais tempo de carreira, já estava mais estabelecido. Marcelo vem de 3 temporadas. Então, né? Acho que o Marcelo, sem dúvida, deu um salto danado. Com certeza o mercado vai vir em cima dele aí quando algum time grande perder treinador, mas
com certeza também ele vai continuar no Cruzeiro, pelo menos nessa temporada. Foram 3 temporadas e 2 com Coritiba, chegando a 2 finais de Copa do Brasil. Na terceira temporada ele emplacou um título de campeão brasileiro com o Cruzeiro. Então é inquestionável o trabalho dele. E não dá para falar que é só pela questão do elenco que a diretoria deu para o Marcelo Oliveira, porque no Coritiba ele não tinha essa qualidade toda e chegou à final. Não foi campeão, mas chegou à final. Assim, né, As finais, aliás. Em uma dessas finais meteram a mão no Coritiba, né? Vamos falar a verdade. Foi extremamente prejudicado. É verdade. Agora, o que ele disse ali, o Marcelo, é legal para os jogadores ouvirem, né? Porque com o Marcelo também não tem brincadeira. Foi tipo assim, vão começar o Mineiro, porque quem estiver bem no Mineiro é o que vai para a Libertadores. Tem essa não. Um time forte como esse do Cruzeiro, com tantas possibilidades, tantos jogadores, tantas histórias, para você se manter na posição também não é fácil, não. Não adianta só o nomezinho, aquele só, não. Tem que ter o futebol, tem que ter... E isso é muito importante, gente. E o Marcelo mostrou ao longo da temporada passada que ele considera muito isso, né? O jogador que saía e era por contusão, depois voltava, mesmo que houvesse um questionamento, mas o cara que não estava se apresentando bem. Olha como que o Dagoberto demorou para se fixar lá na frente, para chamar mesmo a questão da titularidade. Então não tem essa, o Júlio Batista está no banco, ainda. Né? Quer dizer, então essas questões todas, com o Marcelo vai ter que jogar e jogar muito. O Marcelo Oliveira, ele também falou sobre o futebol apresentado pelos novatos na Toca da Raposa. Foram bem, atingiram perfeitamente a expectativa nossa, né? Tanto o Rodrigo Souza, que é um volante que tem boa técnica, que marca também, que tem vigor. O Marlone, a gente já conhece muito bem, um jogador extremamente promissor, tem um futuro grande, vai nos ajudar muito. O Samúdio ainda não treinou, o Marcelo Moreno ainda necessita de um tempo, né? Ele ficou no Flamengo ali no final do ano um tempo mais afastado e precisa de um tempo maior, né, para entrar em forma, chegou um pouco depois também. Então, acho que nós repusemos bem e mantivemos uma base forte, e isso é que é importante. Bom, o que chama a atenção nessa questão de reposição feita pelo Cruzeiro é exatamente de características diferentes. O Cruzeiro tem no banco pelo menos 3 a 4 jogadores que podem mudar a característica do time dentro de campo de uma forma muito grande. Você tem jogador de velocidade, o Elber, por exemplo. Você tem jogador de força, o Luan. O próprio Marcelo Moreno. Também, né? Tá muita força física. Aí você olha para o banco, se o Dagoberto está jogando, você tem o Willian, que são características um pouco parecidas, embora o Willian seja mais rápido. Você tem o próprio Júlio Batista, que é aquele jogador que pode entrar e cadenciar um jogo que é necessário, um maior toque de bola e tal, tirar a velocidade do adversário. Claro, o próprio Mike é uma opção sensacional de segundo tempo, porque o Ceará é um lateral completamente diferente do Mike. Isso, né, então, nessa linha que o Everton está falando de mudar o estilo do time, você está ali precisando do resultado, está empatado ou perdendo, tem que recuperar. Você tira um lateral defensivo, coloca um mais ofensivo, parece uma substituição 6 por meia dúzia, porque são 2 laterais, mas muda completamente. Sim. Você coloca o Mike e fala, meu filho, se manda aí. Claro. Então tem muitas opções. Agora tem que ter treinador para saber usar isso. Né? Exatamente. Aí que é a diferença. Bem destacado. Aí que entra o treinador. Ou seja, com o Marcelo você pode ter esse monte de situações, né? Essas possibilidades todas, porque o Marcelo sabe se utilizar isso. Nós já vimos vários treinadores com nome, com times que tinham recursos e não sabiam usar, que a torcida ficava desesperada, gritando e pedindo, e o cara não conseguia. E mesmo quando ele fazia substituição, o substituído era obrigado a atuar como outro ator. Aí não adianta nada. Então você tem o Marcelo, que é um treinador que sabe se utilizar disso. Isso é fundamental. E montou o elenco e montou o time, né, Edmara? Claro. Participou ali junto com o Alexandre Matos da montagem do elenco do Cruzeiro, e mais do que isso, o time titular do Cruzeiro jogava quase sempre com pouquíssimos jogadores que estavam no time no ano anterior. Isso é muito raro, já dá certo tão rápido. Quantas vezes a gente vê treinador falando, não, eu preciso de tempo, tal, como o Marcelo não teve isso. E não que ele não tenha sido questionado, ele foi muito. Várias vezes todo mundo perguntou, Marcelo, por que não muda isso? Por que não muda aquilo? Por que fulano não é titular? Por que não sei quem? Por que ele não é tudo Dagoberto? Do povo também, né? Nossa, inclusive. Nos colocamos. Mas você sabe que é interessante. Que é interessante, a gente está falando desse reposicionamento de treinadores, né? Nas prateleiras do futebol brasileiro e tal. O Marcelo Oliveira foi subindo paulatinamente, já ocupa a prateleira de cima, mas não perdeu
a tranquilidade, A humildade. o equilíbrio, a humildade, né? Você não vê o cara recusar uma entrevista. Não estou dizendo que isso é uma única demonstração de que o cara não perdeu a humildade, não é isso. Não recusa uma entrevista, atende todo mundo, mesmo com as perguntas mais quentes, ele não se esquiva, ele responde, ele não tem aquele negócio de falar, não, eu respondo só o que eu quiser, ou eu respondo só o que me convier, não é assim. Porque ele sabe que é futebol, né? Futebol é isso. A gente falou aqui. Tem treinador que fez o caminho exatamente oposto, né? Que despencou umas 30 prateleiras e continua com empáfia, continua rodando. É verdade. Continua tratando mal todo mundo. Pedindo os mesmos valores de multas rescisórias e tal, tratando a imprensa do mesmo jeito, não está se lascando para torcedor, enfim. A gente falou aqui de um grupo forte. O Cruzeiro tem um banco, né, repleto de bons jogadores. Um dos jogadores que veio da base fez isso aí ontem. A gente viu aí, rodou agora há pouco, golaço do Elber, né? É o garoto da base aí, ó. Isso é gol de craque, amigo. Não estou dizendo que ele seja craque, mas isso aí é um gol de craque. Esse menino aí, ele não é o primeiro reserva da posição. Então aí a gente mede a qualidade desse elenco do Cruzeiro. E ontem, inclusive ao final do treino, bem no finalzinho, o Cruzeiro finalizou esse jogo treino aí com o Atlético Paranaense, com 8 jogadores da base em campo. 8 jogadores da base em campo. Que é o trabalho do treinador também, porque ele tem que revelar também, claro. Porque é dali que vem o dinheiro para o clube se manter. Isso também é importante. Quantas vezes a gente já falou dessa questão do Elber, que o Elber deveria ser emprestado para ter essas chances, essas oportunidades, porque quando você tem um grupo muito forte como esse, aos poucos, né, você tem que ir tentando emprestar um ali para ele ganhar maturidade. Não quer dizer que seja definitivo, mas quer dizer que é necessário. Você vê a qualidade dele em termos de finalização. Tem também. Não, aqui, se um jogo treino desse é perigoso, o outro time falar, pô, vocês não estão utilizando muito esse cara, não? Um time pior, que é o caso do Atlético Paranaense, ó, vocês não querem mandar o Alisson, o El. Não joga muito, não, gente, esses jogos aí. Olha aqui, meu amigo, 2014 é o ano de colocar o seu carro zero na garagem. Você que é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 386 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 13 por dia com toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica. E é só com a Brasil. Você está com alguma dúvida aí? Vai ligar agora, vai pegar seu telefone e vai ligar agora e consultar. Olha que moleza. Você que vai comprar hoje vai concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda semana até o final do seu plano. Você tem que pegar o telefone e ligar o 3003-4443. 3003-4443. Imagina você de carro novo gastando menos de R$ 13 por dia e com R$ 25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai? Claro que não. Então você vai pegar o telefone e vai ligar agora. Porque o seu Chevrolet, ele sai por parcelas de R$ 386 e só a Brasil faz isso por você. Você depende do carro para trabalhar? Então, a GM tem as melhores opções de carros para você, porque te oferece conforto, te oferece economia, baixo custo de manutenção, você vai continuar sendo amigão do seu mecânico. Então, meu amigo, se você tem um CNPJ, aí a coisa melhora ainda mais, porque tem condições mais especiais ainda para você. Já ligou? Tempo é dinheiro, amigo. 3003-4443. Não deixe seu sonho para depois. A Dimara demorou 20 anos para conhecer a Chevrolet Brasil e comprar 8 carros, um para cada filho. Você não vai esperar, vai. Comece o ano bem, conquiste o seu carro zero agora, com quem eu compro e eu confio. Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. Ligue agora e resolva o seu problema, realize o seu sonho. 3003-4443. Vamos para um rápido intervalo. Os meninos da Dimara tá tudo aqui, tem 8 aqui de fora. A gente volta em 2 minutos. Até já.